Olá, tudo bem, 7º ano? Aqui é a Prof. Rafa e hoje então a gente vai ter uma videoaula bem bacana com um resumo bem legal do que a gente viu nas aulas anteriores, para que vocês possam então desenvolver a atividade avaliativa de vocês, que será encaminhada lá na nossa próxima live, ok? Então, pessoal, é o seguinte, começamos o nosso bimestre falando sobre um movimento artístico muito importante na história, que foi o Barroco. Vimos que o Barroco, ele teve vários momentos dentro da história e ele aconteceu em diversos lugares, inclusive aqui no Brasil, certo? E aí, após nós conhecermos um pouquinho do Barroco da Europa, a gente pôde então fazer um paralelo entre o Barroco que aconteceu aqui no Brasil, principalmente em Minas Gerais, certo? E aí, então, a gente conheceu um pouquinho sobre artistas que foram importantes nesse movimento aqui no Brasil, quais as características que esses artistas trouxeram, então, brasileiras aí para esse movimento barroco, que é um movimento que surge lá na Europa. Conhecemos um pouquinho sobre o conceito de patrimônios materiais e imateriais, né? Conhecemos um pouquinho dos patrimônios que nós temos aqui no Paraná, em Curitiba, no Brasil. Vimos que existem possibilidades de existirem patrimônios internacionais também, né? E aí, então, a gente conheceu um pouquinho sobre o conceito de restauração, né? Esse ofício tão antigo e tão importante para que a gente possa manter os patrimônios conservados, né? Para que a gente possa levar a história em frente através desses lugares, desses objetos, enfim. Então é necessário que eles tenham uma manutenção e a gente chama essa manutenção de restauração. E aí então vamos começar um pouco falando sobre o que a gente viu do Barroco. O movimento barroco que nasce então lá na Itália, ele mostra um momento da história onde a igreja ela estava de certa forma vivendo um conflito, né? E aí então a gente vê que a igreja ela começa a perder fiéis por conta da Contra-Reforma. E então, da Reforma Protestante, e aí então ela vem com a Contra-Reforma e ela busca então artistas que tragam um certo encantamento para dentro das igrejas, para que ela possa então resgatar esses fiéis, né? Sabemos que a Reforma Protestante, ela serviu justamente para que a igreja perdesse a força no sentido de toda aquela pompa que existiam dentro das igrejas, aquelas objetos, esculturas, pinturas, elas foram retiradas, saqueadas das igrejas, e aí então esse movimento ele gostaria que a igreja ela fosse um lugar apenas de concentração, de oração, e não um lugar contemplativo, cheio de riquezas e pompas, né? E aí então houve esse momento em que a igreja ela se transforma, ela vai perdendo então aquela unanimidade, aquela força que ela tinha tanto nas artes de uma maneira geral, quanto na sociedade de uma maneira geral. Então a gente vive um momento histórico aí. E aí o movimento barroco ele vai então se consolidando bem nesse período, e aí ele vai através de artistas como Caravaggio, como El Greco, entre outros, ele vai se consolidando e ele vai trazendo elementos comuns, mas dentro de uma linguagem única de cada artista. Então, nesse momento, artistas como Caravaggio, eles não retratavam apenas as cenas bíblicas, as cenas da igreja. Eles também tratavam questões humanas, né? Cenas cotidianas. Goya, por exemplo, ele retratava os horrores das guerras em seus trabalhos. E aí vimos que as características dos trabalhos barrocos, elas consistiam em um grande contraste de
luz e sombra, ou seja, de claro e escuro, uma dramaticidade muito grande nas figuras, na expressão das figuras, né? A gente vê uma quebra daquele ideal grego de beleza, aonde existia um ideal estético, né? De apresentação. A gente percebe então que o homem ele passa a ser representado de uma maneira mais pura, mais verdadeira, né? Sem tanta idealização. A gente percebe peles mais pálidas, né? Por conta desse contraste de claro e escuro. O uso da cor também é algo muito característico. E também a forma como os elementos eram distribuídos na pintura. Então, a gente observa proporções diferentes da figura humana e a maneira como ela é colocada dentro daquele suporte, daquela tela, ela não tem mais aquela hierarquia renascentista, aonde nós tínhamos um posicionamento triangular ali, né? Onde temos uma figura central sempre. Ali no barroco, a gente já consegue ver de uma maneira mais assimétrica as figuras dispostas na tela, certo? Então também é uma característica. A composição barroca, ela também é diferente. Então nós vimos aí como conceito de estética o claro e o escuro, a representação real da figura, o uso da cor, a composição assimétrica. E aí a gente viaja para o Brasil com todas essas características e após 200 anos os nossos colonizadores trazem para nós um pouco dessas referências. E aí artistas como Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho e Manuel Antônio da Costa, eles fazem um trabalho de trazer brasilidade para esses conceitos barrocos. E aí a gente vê então nas igrejas mineiras muitas pinturas feitas por esses artistas, nas quais conseguimos observar elementos brasileiros, elementos da fauna, da flora, né? Da própria alimentação. A gente consegue ver então que esses artistas eles trazem então os conceitos, né, os costumes brasileiros aí para as nossas igrejas e ali para as nossas construções. Lembrando que o barroco tem uma característica muito grande em relação a esse rebuscamento, as folhas de ouro, né? Então as igrejas barrocas elas são bastante rebuscadas mesmo, com detalhes. E aí, aqui no Brasil, então a gente constrói o barroco brasileiro, um barroco temperado com o nosso tempero brasileiro. E a gente consegue, então, lá na nossa apostila, visualizar algumas imagens, conhecer algumas obras. Vimos que a arquitetura também barroca, ela tem uma diferenciação, né? E que aqui no Brasil nós temos muitas igrejas com arquitetura barroca. Vimos então que o Aleijadinho ele constrói muitas esculturas, muitas figuras escultóricas, e essas figuras elas carregam sim características da arte barroca, com a teatralidade, a expressividade, e vemos também que ele acompanha um pouco da história do Brasil e faz referências à Inconfidência Mineira, por exemplo, lá nas suas obras, certo? Então chegamos à conclusão de que o Aleijadinho e o Manuel da Costa, assim como outros artistas, né, da época, afro-brasileiros, pessoas que estavam ali circulando e também produzindo arte, índios, enfim, eles trazem um pouco desse tempero brasileiro aí para o movimento barroco. E aí, por fim, então, nós conhecemos um pouco sobre o conceito de patrimônios materiais e imateriais, né? Vimos que para um patrimônio ser material, ele precisa
ser ou então um objeto, ou uma arquitetura, ou então um espaço físico, né? E vimos também que um patrimônio imaterial, ele pode ser algo que é passado de gerações para gerações, tanto como um hábito, como um alimento, como uma dança, enfim, estilos de pintura. Então, existem várias formas da gente classificar um patrimônio imaterial. E aí temos patrimônios nacionais e patrimônios internacionais, que são reconhecidos aí por instituições como a Unesco, por exemplo. Conhecemos então a abreviação de uma dessas instituições, que é o IPHAN, que é o Instituto de Patrimônios Históricos, Materiais e Imateriais, que é o órgão competente para então classificar um patrimônio, né? Dar o título a um patrimônio. Vimos que os sinos que tocam nas igrejas mineiras, eles também são patrimônios imateriais, porque eles carregam uma referência histórica muito grande lá nas suas badaladas, certo? Conhecemos um pouquinho sobre o ofício da restauração, esse ofício tão importante, né? Vimos lá a história daquela senhorinha de Borja, lá da Espanha, que fez a restauração na obra Ecce Homo, que de certa forma deformou lá a obra. Então nós conhecemos um pouco sobre a história da restauração, que é um ofício muito antigo e muito importante para que a gente possa então conservar esses patrimônios, certo? Então a prof fez aqui um breve resumo sobre aquilo que a gente viu. E aí eu espero que vocês tenham aprendido tudo isso, que vocês pesquisem um pouco um pouco mais sobre o barroco, sobre o Brasil, sobre os nossos patrimônios, certo? E a gente se vê então na nossa próxima live. Um grande beijo e tchau, tchau!